O Fed vai fazer uma reunião de emergência para cortar os juros nos Estados Unidos. Seguinte, galera, nos últimos dias aí, né, desde que todo esse problema rolou dentro do mundo cripto e tal, essas correções no mercado, não só em cripto, mas no mundo todo, muita gente ficou se perguntando e ficou questionando, né, se o Fed vai fazer uma reunião de emergência para poder cortar logo os juros nos Estados Unidos, uma vez que hoje a gente tem em vista, né, que esses juros deveriam ter sido cortados nessa reunião que a gente passou na quarta-feira da semana passada. Porém, vamos conversar sobre esse assunto no vídeo de hoje. Será que é realmente uma decisão inteligente o Fed fazer uma reunião para poder cortar os juros de forma antecipada? Vou passar uma reflexão aí para vocês sobre esse assunto, fechou? Então, se gostar do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal caso você não seja um inscrito. A gente posta muito conteúdo sobre o mercado aqui. Nesses últimos dias a gente estava fazendo lives para poder auxiliar vocês nesse momento complicado que a gente passou do mercado em si, que eu sei que foi um movimento aí que vocês viram pela primeira vez, muito provavelmente a grande maioria, certo? Então, se inscreve no canal, deixa o like, deixa um comentário para ajudar no engajamento e na entrega desse conteúdo também para mais pessoas, tá bom? Me segue lá no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui na tela para vocês, brunocosta.019, também tem o link na descrição do vídeo. Antes de a gente começar, faço aquele convite de lei para vocês poderem se tornar assinantes da comunidade cripto, certo? A comunidade cripto é o lugar onde eu posto conteúdo exclusivo sobre o mundo aqui das criptomoedas, certo? Dentro da comunidade que a gente tem diversos cursos, ensinamento básico, investimento pro, airdrop, curso de empréstimo, lançamento, carteira recomendada, várias outras coisas aqui dentro da comunidade, fora um canal no Telegram onde eu posto informação em primeira mão sobre o mercado para vocês, certo? Sobre tudo que vem acontecendo, minhas teses, minhas análises, enfim, posto muito conteúdo diferenciado para vocês, posto o que eu tô comprando, o que eu tô vendendo, o que eu acho que é mais interessante fazer no mercado no momento em que a gente está. Muita coisa bacana, fora tudo isso, você ainda tem acesso ao meu WhatsApp para poder tirar dúvidas sobre o mercado comigo. Por exemplo, sabe esse movimento de queda que a gente viu? Você estava em desespero e tal, e não tinha ninguém para poder tirar a sua dúvida? Então, se você for aluno da comunidade, você pode mandar mensagem direto no meu WhatsApp para eu poder tirar as suas dúvidas em momentos como esse, poder te ajudar no melhor a se fazer com o seu portfólio, beleza? Então, caso você queira se tornar assinante, primeiro link na descrição do vídeo, você tem um cupom de 20% de desconto no valor do plano anual, que custa R$ 1.997, primeiro link, 20% de desconto, fechou? Agora vamos lá pro vídeo. E caso você queira tirar dúvida, pô, quero assinar a comunidade cripto, mas quero tirar dúvida em relação à comunidade cripto, a gente fazer uma assinatura. Segundo link na descrição do vídeo é o link que você pode clicar e tirar dúvida com o nosso contato de suporte sobre o produto da comunidade. Beleza? Agora sim, bora lá falar sobre esse assunto do vídeo de hoje, né? Mas primeiramente, né, mostrar aqui para vocês aqui, né, que o mercado de cripto aqui, a gente tá no gráfico aqui semanal. Bitcoin aí vem recuperando muito bem, né? Durante o movimento de correção ele foi buscar lá os 49 mil dólares, né? 48 até ali dentro da Bybit. E agora já está aqui na região aqui dos 56, pronto para buscar os 57. Quem sabe fazer até uma vela de reversão aqui até o final da semana, certo? E voltar aí, quem sabe, acima dos 60 mil dólares, correto? Pode ser que venha a acontecer as outras altcoins aí, por exemplo, o Ethereum também fazendo uma recuperação, certo? A gente tem aí também a Aave aqui recuperando bem, a gente tem aqui a Ethena, certo? Tá tentando fazer um movimento aqui de recuperação também. Enfim, a Ondo deu uma boa recuperada em relação à queda, né? Foi um ativo que buscou aqui a região dos 49 centavos de dólar e agora já está em 71, chegou a bater até 75, né? Então fez uma recuperação de mais de 50% nesse movimento aqui. Enfim, o mercado aí voltando a respirar, não só aqui o mercado de cripto, mas a bolsa também, certo? O S&P 500 aqui dando uma boa recuperada aqui no dia de hoje, certo? No dia de hoje, na verdade, não, né? Na semana, que esse aqui é um gráfico aqui semanal. Se a gente vir aqui também, a gente vê a bolsa lá no Japão que estava desabando nos últimos dias aqui, recuperando muito bem, como a gente pode ver aqui, diversas ações aqui subindo aqui com uma boa intensidade, né? Se vocês pegar para comparar aí com o dia de ontem, enfim, um movimento aí bastante interessante do mercado aí, ficando um pouco mais calmo, ficando um pouco mais tranquilo em relação à situação. Agora vamos lá, né, galera? Eu deixei separado aqui alguns dados aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Mas antes, né, vamos lá falar sobre o porquê, né, que surgiu aí o desespero das pessoas em relação a uma possível reunião do Fed, né, para poder baixar os juros de forma antecipada, né? Seguinte, a gente teve na semana passada aí alguns acontecimentos, certo? Quais foram esses acontecimentos que a gente teve na semana passada? Primeiro, a reunião do Fed, onde ele decidiu não baixar os juros. Segundo, a gente teve o Japão aumentando a taxa de juros.
E na sexta-feira a gente teve um relatório, que foi esse relatório aqui, ó, que eu deixei até separado para vocês aqui, foi o relatório aqui do payroll lá dos Estados Unidos, certo? Que mostrou um certo enfraquecimento do mercado de trabalho. E aí causou desespero nas pessoas aí, imaginando que o Fed poderia estar atrasado em relação à queda dos juros nos Estados Unidos, certo? Então a gente teve esses 3 dados aí na semana passada. A reunião do Fed que ele não baixou juros, a gente teve aí lá no Japão o aumento na taxa dos juros, certo? E a gente teve aí o relatório do desemprego lá nos Estados Unidos, payroll e etc. Correto? Foram esses aqui os dados que a gente teve. O que aconteceu, né, galera? A gente teve uma união de fatores que fez, né, com que o pessoal imaginasse que a queda dentro do mercado e etc. tivesse acontecendo de fato por conta dessa união de fatores aqui. A questão de uma possível recessão nos Estados Unidos, a questão do atraso do Fed e etc. Porém, a queda que a gente viu acontecendo aqui dentro do mercado, S&P 500, Bitcoin, criptomoedas e etc., né, ela não foi causada de fato por conta do medo em si de uma possível recessão. É claro que a recessão ela ajudou nesse problema sim, só que o principal catalisador dessa queda foi a questão do carry trade lá no Japão, certo? Onde aconteceu uma grande desalavancagem financeira no mundo. Ontem, só para vocês terem uma noção, né? Ontem não. De sexta-feira para cá, né? Foi uma desalavancagem de 4 trilhões de dólares que aconteceu dentro do mercado. Foi a maior desalavancagem financeira da história da humanidade, certo? Que aconteceu aí de sexta-feira para cá. E muito disso se deu por conta do carry trade lá no Japão, certo? Eu já expliquei aqui na live que a gente fez ontem, né? O que é carry trade. Mas basicamente, né, galera? Só para resumir aqui para vocês aqui, né? Isso aí era uma prática que o pessoal estava utilizando no Japão desde o ano de 2007, onde eles conseguiam pegar empréstimo muito barato no Japão e utilizar esse empréstimo em outros mercados, como por exemplo o mercado americano, para conseguir obter rendimento, certo? E através desse rendimento eles conseguiam pagar pelo empréstimo que eles pegaram lá no Japão e obter um certo lucro, ou seja, eles conseguiam fazer uma operação de alavancagem patrimonial através desse empréstimo que eles pegavam no Japão. Só que como juros começou a ficar mais caro lá na semana passada, dificultou um pouco que essa operação continuasse sendo bem sucedida. Então, os investidores ao redor do mundo correram para se desalavancar. E imagina, galera, o pessoal passou de 2007 até semana passada, 2024, se alavancando aos montes através desse mecanismo. Então era óbvio que eles tinham muito dinheiro pego emprestado lá no Japão, certo? E na hora que eles fossem desmontar esses empréstimos que eles pegaram, a queda ia ser brutal, porque ia ser uma venda de trilhões de dólares, como foi, para poder desmontar a operação e devolver o empréstimo, uma vez que essa operação que eles estavam fazendo ia deixar de ser lucrativa. O que aconteceu? A gente viu aí o mercado aí perdendo 4 trilhões de dólares na semana passada, com todo mundo desmontando essas operações de empréstimo. E saiu tanto dinheiro de uma vez do mercado, galera, que aconteceu essa correção que a gente acabou vendo aí. Só que como na semana passada aconteceu tudo de uma só vez, e o assunto que estava mais em alta, assim, né, era o assunto da possível recessão dos Estados Unidos, porque querendo ou não, tudo que acontece nos Estados Unidos tem bem mais repercussão do que acontece em outros lugares. A grande maioria das pessoas ligou a maior parte dessa correção que aconteceu dentro do mercado à possível recessão dos Estados Unidos. Mas não foi. É claro que a possível recessão lá nos Estados Unidos é algo também que preocupa muito o mercado e faz com que a correção venha a acontecer. Só que essa correção que a gente viu não teria acontecido caso o único motivo que a gente tivesse dentro do mercado para um pânico fosse a possível recessão nos Estados Unidos. Até porque a gente teve um único dado ruim lá nos Estados Unidos, certo? O que de fato causou aí, ó, se a gente puder colocar em números, eu acho que 90% do motivo de correção que aconteceu no mercado nos últimos dias foi por conta das desalavancagem lá no que o pessoal fez aí com o carry trade no Japão. Essa desalavancagem o pessoal foi obrigado a fazer para esse movimento de correção, galera. Reparem, tipo, eles tiveram que tirar 4 trilhões de dólares de dentro do mercado. 4 trilhões de dólares de dentro do mercado que esses caras tiveram que tirar. Então era óbvio, você tira 4 trilhões de dólares do mercado, era óbvio que ia despencar. Por exemplo, o mercado de criptomoedas inteiro, nesse momento, tem 2 trilhões de dólares. Eles tiraram, ou seja, 2 vezes o mercado de criptomoedas inteiro de dentro das finanças. Então,
Era óbvio que uma correção como essa ia acontecer, certo? A maior parte da correção aconteceu por conta dessa desalavancagem que o pessoal teve que fazer por conta do aumento dos juros lá no Japão e não por conta do motivo de recessão em si, só que foi o que acabou sendo mais falado. Mas quando você tem o pensamento de segundo nível, vai se aprofundar em relação à informação, você percebe que não foi de fato a recessão, que a possível recessão causou essa grande correção, e sim os acontecimentos lá no Japão, beleza? Esse aqui é o primeiro ponto. Então, tendo esse primeiro ponto aqui em mente, a gente já começa a entender, né, que embora os dados nos Estados Unidos tenham vindo ruins, embora o indicador de recessão tenha apontado 0,53 na sexta-feira da semana passada, que isso aqui já mostra, né, que a gente está em uma possível recessão lá nos Estados Unidos e etc., esse não foi o grande motivador de queda. E agora a pergunta, o Fed deveria fazer uma reunião emergencial para poder baixar os juros lá nos Estados Unidos? E a minha resposta é que não, galera, que vocês devem ter sempre o pensamento de segundo nível na verdade, não. Quando vocês se questionam sobre alguma coisa, pô, isso aqui deveria acontecer, vamos ter o pensamento de segundo nível em relação a essa pergunta que vocês estão fazendo. Essa questão de pensamento de segundo nível, ela é ensinada aqui nesse livro aqui do Howard Marks, o mais importante para o investidor. Ele ensina essa questão aí de pensamento de segundo nível nesse livro, da gente pensar um pouco diferente do que a maioria das pessoas está pensando. Quais são os dados, né, que a gente tem em relação à recessão lá nos Estados Unidos? Primeiro a gente tem esse indicador aqui, né, o Sam Hullock, que está aqui na tela para vocês. Caso vocês queiram ver aí depois aí, até recomendo vocês estudar um pouquinho aqui esse indicador aí, porque ele é meio assustador, sabe? A gente tem esse indicador aqui que ativou na sexta-feira. A gente tem os dados do payroll, né, que foi divulgado aí na sexta-feira, que acabou assustando o mercado. Porém, a gente tinha, né, galera, apenas esses dados aqui em relação a essa possível recessão lá nos Estados Unidos. Até sexta-feira, tava tudo ok, tava tudo tranquilo, tava tudo bacana, tava tudo calmo em relação à recessão. Aí divulgou apenas esse dado aqui e o mercado em si entrou em desespero. Um único dado não é motivo, no meu ponto de vista, para que o mercado em si entre em desespero e que o Fed faça uma reunião de emergência para poder fazer a queda nos juros dos Estados Unidos de forma antecipada. Se passar, por exemplo, uma sequência de dados ruins, por exemplo, na sexta saiu um dado ruim, daí ontem saiu um dado ruim, hoje, amanhã e depois na semana que vem, e aí passou 10 dias, 15 dias seguidos saindo um monte de dados ruins, aí beleza, é motivo para poder pegar, parar, pensar e analisar. Pô, talvez seja realmente necessário agora uma reunião emergencial, mas um único dado, galera, um único dado, eu acho que é muito pouco para que o Fed venha e faça uma reunião emergencial para poder baixar os juros. Tanto é que no dia de ontem aí, né, a gente teve outros dados divulgados lá nos Estados Unidos, né, que esses dados vieram positivos, certo? Ou seja, mostrando que a economia não está tão desacelerada assim como o pessoal estava imaginando na sexta, correto? Então, sexta a gente teve um dado ruim, ontem a gente já teve um dado um pouco melhor e olhando para todo esse cenário, né, não faz o menor sentido o Fed vir fazer uma reunião emergencial. Até porque se o Fed vem e faz uma reunião emergencial para poder baixar os juros lá nos Estados Unidos, eles vão falar para o mundo que a decisão que eles tomou, o jeito que eles manuseou a taxa de juros foi errada e que uma catástrofe está prestes a acontecer e que eles precisam urgentemente baixar os juros. E, por enquanto, com os dados que a gente tem, esse não é o cenário que a gente vê. Por quê? Porque a gente teve, galera, um dado ruim. A maior parte da correção foi causada por conta da desalavancagem no Japão. Certo? E a desalavancagem no Japão não tem a ver com os Estados Unidos, não tem a ver com a recessão dos Estados Unidos. Então a gente teve um dado ruim. Um único dado ruim não é o suficiente para poder fazer com que o Fed venha e faça uma reunião de emergência. A não ser, claro, que eles saibam de alguma outra coisa que tenha acontecido que ainda não foi divulgado a mercado pra gente, a gente tá por fora de alguma informação confidencial que você tem por aí. Mas um único dado, galera, tendo em vista que ontem veio um dado positivo, contrapondo o dado negativo da semana passada, não é motivo. A gente pode até, pegar aqui, né, a expectativa do mercado em relação ao corte de juros. Eu vou até atualizar essa página aqui pra vocês aqui,
E no dia de ontem, né, galera? No dia de ontem, no começo do dia de ontem, final do dia de domingo, começo do dia de ontem, o mercado em si, ele estava muito, como é que a gente pode dizer? Tomado pelo medo, certo? O mercado em si, ontem, ele estava muito tomado pelo medo. E esse fato dele estar tomado pelo medo estava mostrando, né, que mais de 80% aqui dos investidores estavam precificando uma queda de 0,50 basis points na taxa de juros dos Estados Unidos no dia 18 de setembro, que é quando o Fed tem a próxima reunião deles marcado. Porém, agora, né, que já passou o dia de domingo, passou o dia de segunda, estamos aqui no final do dia de terça-feira e o pessoal já está tendo um melhor entendimento do que de fato causou a grande correção desses últimos 2 dias, do que aconteceu. O pessoal está enxergando que veio um outro dado positivo em cima do dado negativo da semana passada e etc. O pessoal começou agora, né, a cair um pouco aqui a expectativa em relação a 0,50 basis na reunião de setembro, certo? E começou aqui a precificar 70% das pessoas, né, precificando um corte de 0,50 basis. Estava em mais de 80, caiu para 0, já caiu aqui para 70. E pode ser que nos próximos dias, caso venha boas notícias em relação aos próximos dados econômicos que forem ser divulgados aí pelos Estados Unidos, pode ser que esse número aqui caia mais, quem saiba aqui, né, o 0,25 basis volte a prevalecer sobre o 0,50 basis. Pode ser que venha a acontecer, porque como eu disse, a gente teve apenas um único dado ruim lá nos Estados Unidos e o pessoal já estava querendo uma reunião emergencial do Fed. E outra coisa, tá, galera? Outra coisa. Uma reunião emergencial do Fed não seria algo positivo para o mercado, tá? Seria, cara, a pior coisa que talvez poderia acontecer no mercado seria uma reunião emergencial do Fed. Isso só não seria... na verdade, né, isso aí seria sim a pior das coisas que poderia acontecer no mercado. Por quê? Porque o Fed ia mostrar para o mundo que eles tomaram uma decisão errada e que tem algo muito ruim acontecendo, que eles precisam baixar os juros o mais rápido possível para que a situação não venha a se agravar com muita intensidade, certo? E, cara, isso aí acontecendo, por exemplo, eles vêm aqui, baixam os juros agora, o mercado não vai subir. Se eles vier aqui, fizer uma reunião emergencial para baixar os juros, galera, esquece, o mercado não vai subir. O mercado vai entrar de fato em uma recessão. E a gente vai cair não por uma semana, não por um mês. A gente vai cair por mais de um ano, provavelmente. E não vai ser uma quedinha de 20%, igual a gente viu aí nos últimos dias. Vai ser uma queda de 80%, provavelmente, só no Bitcoin. As altcoins, então, meus amigos, vai para o espaço. Então, uma reunião emergencial do Fed, provando que eles cometeram grandes erros e que tem algo na economia muito mais sério que a gente não está nem conseguindo ver nesse momento, seria muito ruim para o mercado, não seria algo bom. Só para vocês terem uma noção, esses juros nos Estados Unidos, né, ele começou a subir lá no começo de 2022, se eu não me engano. E olha só quando o mercado foi sentir de fato aí, né, que os juros está prejudicando a economia. Agora, em agosto de 2024. Se os juros começam a baixar agora, galera, a economia não melhora amanhã, não melhora na semana que vem. Demora tempo para que ela possa melhorar. Eu trouxe aí, né, na live de ontem um estudo mostrando aí o movimento de uma recessão de 1980 para a galera e o tempo ali que demora para a recuperação do mercado. E lá dentro da comunidade cripto, eu levei um estudo para eles no Telegram das últimas recessões que a gente teve desde os anos 70 até agora. E a gente teve recessões em que, por exemplo, o mercado demorou ali por volta de 6 meses, 8 meses, 1 ano e meio, 2 anos para poder fazer o movimento de correção inteira, certo? Depois que o Fed começou a baixar os juros, para aí sim depois voltar a fazer o movimento de recuperação. Então, galera aí, nossa senhora, a gente tem que fazer aí uma reunião de emergência e vai salvar a economia, isso e aquilo, galera. Não vai salvar a economia. Se o Fed fizer uma reunião de emergência, vai ser a pior coisa que pode acontecer pro mercado nesse momento. Vai evidenciar que uma desgraça já aconteceu, né? E que a gente vai viver um ano muito ruim depois que essa reunião viesse a acontecer. Ia ser muita correção, ia ser muito sangue dentro do mercado, seria tudo
muito ruim. É só vocês olhar para o passado, que o passado vai poder evidenciar isso aí para vocês. Então, não acredito que vamos ter uma reunião de emergência do Fed, por conta de que a grande queda que aconteceu nesses dias não foi a possibilidade da recessão que causou, e sim a desalavancagem que aconteceu de 4 trilhões de dólares, correto? A gente teve um único dado ruim, não é o suficiente. Se sair mais dados ruins e fizer um acúmulo, sei lá, nos próximos 15 dias de um monte de dados ruins, beleza, mas um único dado não é o suficiente para que isso aconteça. E se vier a acontecer uma reunião de emergência, isso não é algo bom. É algo muito ruim. A economia não vai ser salva. Aí ela vai colapsar de vez. A queda vai ser monstruosa e a gente vai ficar um ano aí sofrendo com o mercado, pelo menos, para depois a gente voltar a se recuperar. Então não fiquem esperando por isso. Tenham sempre o pensamento de segundo nível, certo? Uma reunião de emergência para poder baixar os juros nos Estados Unidos em cima de um único dado, cara, é coisa de se deixar tomar pela emoção, né? E não é isso que se faz dentro do mercado, principalmente se tratando do maior banco central do mundo, né? Que é o Federal Reserve. Os caras não vão dar uma dessa de forma precipitada, a não ser que eles tenham visto que realmente a economia já tá indo aí pro espaço. E no meu ponto de vista não é isso que tá acontecendo, porque as coisas nem ficaram tão graves assim. A gente teve apenas um único dado ruim. Beleza, galera? Já falei demais. Enfim, muita gente estava perguntando, falando sobre isso. Achei que era interessante gravar um vídeo para poder falar sobre. Fechou? Tamo junto, forte abraço e até a próxima.